Olá, a paz do Senhor Jesus seja consigo. Sou vosso irmão Pedro Capingana e nós estamos passando aqui para partilhar consigo um devocional para esta primeira semana de março. E nós, durante esses tempos, estamos refletindo sobre dois tópicos: identidade e propósito. São tópicos que nos remetem a questões do existencialismo humano, de quem nós somos, de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Essas questões, quando respondidas, elas nos dão o sentido da vida. Existe muita gente que vive, mas não entendeu sua identidade, seu propósito. Por isso vive sem sentido. E não existe nada mais trágico do que viver uma vida sem propósito, sem entender de certo quem a pessoa é. Então eu quero, a partir da palavra de Deus, ajudar você a entender essas duas questões, identidade e propósito. E o texto que eu queria partilhar é Isaías 43, o versículo 1 diz: "Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu." Qual é a nossa identidade? O texto é claro, o texto esclarece que nós somos imagem e semelhança de Deus, somos criaturas de Deus, somos criação do Criador, do dono do universo, que nos fez a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, versículo 26. A Bíblia diz que Deus, Ele não apenas nos criou com a sua palavra, Ele não nos criou apenas com a sua palavra, Ele nos criou com as suas próprias mãos e fez-nos diferente de todas as outras criaturas que Ele fez-nos a sua imagem e conforme a sua semelhança. O que isso significa? Isso significa que o Criador colocou em nós, estampou em nós qualidades, características divinas que Ele tem, Ele colocou nessa criação. Então, Ele fez-nos como seres sociais, porque Ele é um ser social. A divindade é uma comunidade, Pai, Filho, Espírito Santo. E o texto diz que Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Ele nos fez a sua imagem. Como Ele é um ser relacional, nos fez como seres relacionais para nos relacionarmos com Ele e com outras pessoas semelhantes a nós, com o nosso próximo, com o nosso irmão. Ele é amor e nos deu a capacidade, a qualidade, o atributo de sermos amáveis e de poder amar as outras pessoas e de nos sentirmos amados também. Ele é justiça e fez-nos também com a capacidade de andarmos em justiça e em retidão. Então você não é uma obra quaisquer, você não é uma obra do acaso, você não é fruto apenas de uma explosão. Você é imagem e semelhança de Deus. É verdade que com o pecado, essa imagem, essa criatura ficou beliscada. E graças a Deus, através de Jesus Cristo, que Ele restaurou essa imagem, restaurou a sua criação. E hoje nós podemos dizer, aqueles que creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, podem dizer que sim, nós somos filhos de Deus, não apenas criaturas, nós somos filhos de Deus, conforme diz João capítulo 1, versículo 12. Então, agora, qual é o nosso propósito? Por que Deus nos criou? Deus nos criou com um propósito, segundo o texto, versículo 7, diz assim: "A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz." Então Deus nos criou com objetivo, com o propósito de glorificarmos a Deus. O propósito do homem, o propósito de todo ser humano é dar glórias
a Deus, é de louvar a Deus, é de adorar a Deus. E Ele fez com que nós tivéssemos individualmente propósitos pequenos, singulares, individuais, para através deles nós honrarmos esse grande propósito que é adorar o nome de Deus. Então, através da sua profissão, através da sua família, através do seu talento, através daquilo que você faz, você precisa adorar, glorificar o nome do Criador. Conforme disse o apóstolo Paulo, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, faça para a honra e para a glória do nome de Deus. Então, sim, o propósito que Deus criou você, o propósito que você tem é de adorar e glorificar o nome do Criador, o nome de Deus. Então, use todos os talentos que você tem, use a vida que você tem para glorificar o nome de Deus. Que a glória de Deus, o júbilo inflamado da glória de Deus possa ser levado às pessoas, possa ser visível, possa ser demonstrado através da sua e da minha vida. E conforme diz o irmão Piper, Deus é mais glorificado nas nossas vidas na medida em que nós nos satisfazemos nele. Então, nós precisamos entender isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.